meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso mundo da física? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês navegando e descobrindo muitas coisas. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o assunto da nossa aula. Vamos lá descobrir? Olha aí, aula 6, objeto de conhecimento, propagação da luz e o detalhamento, propagação da luz, meios de propagação da luz e cores, dualidade da luz. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados, vocês já descobriram qual o tema da aula, vamos a ela. Olha aí, pessoal, onde nós estamos, no olho. E o que o olho tem a ver com a aula de hoje? Como vocês perceberam, no objeto de conhecimento, falamos aí sobre a natureza da luz, a propagação. Então, com base nisso, nós vamos falar sobre a óptica. Mas o que é a óptica? Você percebe que na física, ela é uma área que envolve a luz. E claro que o olho tem muito a ver com a luz. Muitas das vezes, nós, no nosso cotidiano, nós percebemos aí várias coisas ao nosso redor. E graças a quem? A luz. Claro que na óptica você estuda aí a luz, você observa que nós vamos ver os meios de propagação. Olha que lindo, a luz que nos reflete. E o maior exemplo aí é o olho. Por isso que eu trouxe para você o olho e aonde eu estou sentada, neste olho. E com base nisso, nós temos aí a óptica, que nós vamos definir o que é agora. Veja, temos aí a ótica, que representa muito bem o que está envolvido. Logo, nós vamos falar sobre a polarização e entre outros. E agora sim, vamos começar falando sobre a óptica. Vejam, e o que é a óptica? A óptica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Como a luz apresenta o comportamento dual, ela pode ser considerada como onda ou partícula. Por isso que eu trouxe aí o olho, porque o olho ele representa muito bem a luz. Logo, você tem que, quando nós imaginamos, vemos, aliás, as coisas, eu tenho o quê? A óptica, que ela você observa sempre pela luz. A óptica, que é a parte da física, responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Você tem essa imagem aí, ao fundo você observa que ela, nesse caso aí, você tem a luz. E a luz, ela apresenta o comportamento dual. Uma hora ela pode ser onda ou partícula. Claro que na óptica nós vamos estudar dois tipos, a física e a geométrica. Quando se fala em óptica, eu tenho aí duas, que envolve a óptica física e a óptica geométrica. Claro que, ao falarmos sobre a óptica, nós escolhemos aqui falar primeiramente sobre a óptica geométrica. Vejam aí. A óptica geométrica, você tem que interpretar, ou seja, ela tem aí, você tem a luz como retas chamadas de raios de luz. Aí você pode ficar se perguntando o que são os raios de luz. Eles são linhas, essas linhas aí orientadas. Claro que na óptica geométrica é a parte da física que é responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela, considerando que a sua propagação ocorre por meio de raios de luz. Logo, esses raios de luz sempre serão umas linhas. Muito bem.
Depois que definimos a óptica geométrica, eu tenho aí a óptica física. Vejam, interpreta a luz como ondas. Perceberam? Como ela interpreta a luz como ondas, nós podemos perceber aí que ela interpreta a luz como ondas. Aí nós temos nesse estudo, claro que no nosso estudo de hoje, nós não vamos nos atentar à óptica física, porque nela você vai estudar tudo que envolve os óculos, as lentes, todos os instrumentos que vão envolver o microscópio. Tudo isto nós temos aí na óptica física. E nós vamos nos atentar à óptica geométrica. Logo, quando se fala da óptica física, eu percebo aí, eu tenho esses exemplos que envolvem lente, os óculos, os instrumentos que envolvem aí de observação, o microscópio, as lunetas, todas elas são exemplos da óptica física. Claro que também, quando se fala de uma outra que a gente vai falar daqui a pouco, temos estudos na atualidade que envolvem aí a quântica. Mas o que é a quântica? Na óptica quântica, temos aí vários cientistas estudando a óptica quântica. Vejam aí, olha lá. O que é a óptica quântica? Mas aí você pode estar se perguntando, mas a professora falou que existem 2 tipos de óptica, que se estuda a física e a geométrica. Sim, são 2. Só que temos agora uns cientistas que estudam também a óptica quântica, que interpreta a luz como partículas chamadas de fótons. Ou seja, o que são esses fótons? Os fótons são pequenas partículas. Como nós vimos por definição que as partículas você tem aí chamadas de fóton. Por isso que nós temos aí fotografia. Porque são essas partículas, quando você tem aquele flash lá, podemos dizer que são os fótons. Fotografia, então vem daí. E esses cientistas estão estudando a óptica quântica. Toda vez que se fala aí, nós temos aí que estudar a óptica física e a geométrica. Claro que temos esses cientistas que vão estudar essa particularidade da óptica, que é a quântica. Claro que estamos falando sobre a óptica geométrica, mas precisamos entender também que existem as fontes de luz. Vejam aí. E o que são elas? Ou o que é? Fontes de luz, qualquer corpo capaz de emitir luz pode ser considerado uma fonte de luz. Observe comigo que a palavra fonte dá a ideia daquilo que origina ou produz efeito. Fonte de luz, qualquer corpo capaz de emitir luz pode ser considerado uma fonte de luz. E essa palavra fonte dá a ideia daquilo que origina ou produz efeito, tá bom? E quando se fala aí das fontes de luz, vocês irão perceber aí que temos 2 tipos, tá bom? Temos aqui as fontes primárias e as secundárias. Claro que vamos nos atentar às fontes primárias, também conhecidas como corpos luminosos. Vejam aí. Temos que as fontes primárias ou corpos luminosos são aquelas fontes chamadas de primárias, pois elas emitem luz própria ou corpos luminosos. E aonde eu percebo, aonde eu vou verificar que as fontes primárias ou os corpos luminosos aparecem?
Elas, muitas das vezes, você pode perceber, como na imagem que temos aí, ó, o Sol. O Sol e as lâmpadas de filamento são exemplos de fontes primárias ou corpos luminosos. E quando se fala dessas fontes primárias ou corpos luminosos, você tem o seguinte, olha, ela se subdivide ou subdividem em incandescentes, como você pode observar aqui, que as fontes primárias, olha só que diz aqui, ó, fontes primárias. O que são elas? São fontes primárias que emitem luz própria ou corpos luminosos. Então, neste caso, nós temos aqui o Sol. O Sol e tenho as lâmpadas, ok? E elas emitem luz em virtude de sua elevada temperatura. Logo, fontes primárias ou corpos luminosos, sempre teremos aí essa divisão, que a primeira é a incandescente. Já a segunda, olha só, luminescentes, emitem luz em temperaturas mais baixas, mas também são fontes primárias. Você observa que as fontes primárias ou corpos luminosos, elas têm aqui, ó, olha lá. Fontes primárias são aquelas que emitem luz própria ou corpos luminosos. Por exemplo, para fixar melhor, como eu disse, as fontes primárias, que são aquelas que emitem luz própria, e nós temos o Sol e as lâmpadas. Aí, no caso, eu dissesse para a diretora, olha, vamos apagar as luzes. Só que nosso quadro não ia emitir nada, porque para você ter fontes primárias, eu preciso ter o quê? Olha lá a definição, é aquelas que emitem luz próprias ou corpos luminosos. Então, aqui no nosso estúdio, eu não tenho, eu tenho aí a fonte primária, que é aquela que emite luz, por exemplo, as lâmpadas. Mas se eu disser, vamos apagar as luzes, não vai ter mais essa luz. Isso significa o quê? Que ela não vai ser uma fonte primária, porque as paredes eu não vou enxergar. Para eu poder enxergar este quadro, eu necessito de quem? Das lâmpadas. Logo, essas lâmpadas e o Sol são fontes que emitem luz própria. Muito bem. Aí, por isso que temos aqui essas duas imagens. Logo, fontes primárias ou corpos luminosos que emitem luz em virtude de sua elevada temperatura, como, por exemplo, o Sol e as lâmpadas de filamento. Perceberam? Fontes primárias é aquelas que emitem luz, ou seja, olha lá, vejam que as fontes primárias que emitem luz próprias ou corpos luminosos. Muito bem. Aí, há outro tipo, mas ela é também uma fonte primária, que nesse caso as temperaturas mais baixas. Observem aí, trouxe a imagem de quem? Do fósforo aceso. Os exemplos de fontes primárias nós temos as lâmpadas fluorescentes, que necessitam de algo para emitir luz, substâncias fosforescentes, que reemitem uma fração da luz que absorverão nos momentos atrás, ou seja, e o fósforo aceso. Logo, fontes primárias ou corpos luminosos emitem luz, e dependendo aí da temperatura, que poderá ser mais alta ou mais baixa. Muito bem, temos essas fontes primárias ou corpos luminosos. Então, percebam como essas fontes primárias, como a gente está estudando
as fontes primárias. Mas caso você queira estudar, eu quero estudar também as fontes secundárias. Aí você vai procurar para perceber qual é a diferença de uma para a outra. Mas aqui nós estamos estudando as fontes primárias ou corpos luminosos. Que o maior exemplo que temos é o Sol e as lâmpadas. Muito bem. E com base nisto, nós temos aí, pessoal, vejam, nós vamos agora, vejam aí, para que, é uma revisão rapidamente, um resumo, aliás. Vejam, fonte de luz, estrelas, lâmpadas acesas, temos aí, coloquei de forma geral, aí você tem a lâmpada apagada. Aí eu tenho fonte primária, olha lá, a fonte primária, estrelas e as lâmpadas acesas. E a secundária, a lua e a lâmpada apagada. Então, percebam que a fonte primária é aquela que emite luz. Toda vez que eu estiver falando desta luz que emite, eu tenho aí a fonte de luz, que é chamada de fonte primária, tá bom? Claro que, ao falarmos da fonte de luz, que é uma fonte primária, eu tenho agora os meios de propagação. Após definirmos a óptica, depois eu defini o que é uma óptica geométrica, depois definimos aí uma fonte de luz, eu tenho os meios de propagação da luz. Ou seja, os meios de propagação da luz, como vocês podem perceber aí, são 3, ó, pela imagem. Aí colocamos o vidro transparente, que dá para ver o gato. Já o vidro translúcido, você observa já um pouco não conseguindo ver. Já a parede opaca, você percebe que não dá para ver nada. Percebam que os meios de propagação da luz são os seguintes. Vamos lá definir. Os meios de propagação da luz são materiais capazes de fazer com que os raios luminosos sofram algum fenômeno óptico, possibilitando ou não a visualização do objeto. Eles podem ser, como já falei, os transparentes, o nome já está dizendo, os translúcidos e os opacos. Muito bem. E agora que vocês já foram apresentados de forma geral os tipos, né, os meios de propagação da luz, que são transparentes, os translúcidos e os opacos. E agora vamos falar de cada um. Vamos lá. Olha só, os meios de propagação da luz. Toda vez que eu falar dos meios de propagação da luz, você terá aí o primeiro deles, que é os meios transparentes. Observe comigo a imagem. No meio, tá? No meio, os meios transparentes, você permitem que a luz se propague neles e que as imagens, os objetos, possam ser vistos nitidamente, como, por exemplo, o papel, o celofane, o vidro, o ar e também a água pura. Vejam que nos meios transparentes, você tem que um objeto colocado, você tem aí um objeto colocado atrás dele, pode ser percebido com detalhe, com nitidez. Esse apenas um meio que é perfeitamente transparente, o vácuo. No entanto, existem alguns outros meios, como a água pura, que eu já citei, o vidro, que podem ser considerados como transparentes. Por exemplo, o papel celofane, o vidro, o ar e entre outros. Muito bem, então esse aí é o meu primeiro, né, que é o meio, os meios transparentes. Ó, você tem o raio de luz,
eu tenho o objeto e tenho o observador. Então, nesse caso, no meio transparente, você observa aí que os raios de luz, ele tem uma linha paralela, e nesse caso, ela realmente vem em uma linha reta, e você observa que esse meio transparente permite que a luz se propague. Já o nosso segundo, nós vamos ter aí, são os meios translúcidos. Vejam aí, os meios translúcidos, vejam aí, os meios transparentes, a linha, os raios de luz passam diretamente, ou seja, você vê o que está do outro lado. Então, os meios transparentes são desta forma. Já os meios translúcidos, você observa o seguinte, olha lá, percebam aí que as linhas, os raios de luz, você observa que está espelhado aqui, está todo bagunçado aqui, ó. Você observa que ele não vem em linha reta, ele vem, uma hora ele vai para cima, para baixo. Por quê? Porque os meios translúcidos permitem que a luz se propague neles, mas as imagens não podem ser vistas com nitidez. Por exemplo, a neblina, o papel vegetal, o vidro fosco e entre outros. Vejam aí que a diferença para esse que eu tenho, os meios translúcidos, ocorre devido à propagação irregular. Se os meios transparentes você tinha uma propagação regular, nos meios translúcidos eu tenho uma propagação irregular, ou também chamada de difusa, da luz em seu interior. E isto se caracteriza por um intenso e aleatório espalhamento, ou seja, você observa aí onde eu marquei, há um espalhamento dos raios de luz, sendo capaz de alterar a trajetória deles. Já nos meios translúcidos, você observa que aí ela vai em linha reta. Neste caso, nos meios translúcidos, não. Você observa que há um espalhamento envolvendo aí a trajetória e ela é irregular. Já os meios opacos, vejam aí, os meios opacos, você observa, olha lá, os meios opacos. Os meios opacos não permitem a propagação da luz. Aqui eu tenho o objeto, aí eu tenho os raios de luz, eu tenho o meio opaco, tenho o observador. Neste caso aqui, o que nos diz os meios opacos? É como eu tivesse uma parede de papelão e eu não possa ver do outro lado. Isso é chamado de meios opacos. Não permitem a propagação da luz. Por exemplo, a madeira, placa metálica, tijolo, entre outros. Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto. Você percebe aí que ele não consegue enxergar o objeto através do meio. Meios opacos, você observa que não possibilitam a propagação dos raios luminosos, como estamos vendo nessa imagem. Então, se iluminarmos o material opaco, não enxergamos nada que esteja posicionado atrás dele. Então, são três, né? Como nós temos nessa imagem, vejam aí. Agora é um resumo do que a gente viu, ó. Os meios de propagação da luz. Eu tenho o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. Você observa aí nessa primeira figura que é o meio transparente. Como no meio transparente, ele permite o quê? Permite a nossa visão bem nítida.
Ou seja, as trajetórias, elas são regulares, como você percebe aqui, ó. As trajetórias são regulares, trajetória regulares. Já no meio translúcido, você observa aí que neste caso, no meio, esse meio translúcido, ela não tem uma trajetória regular, ela é irregular. E neste caso, há um espalhamento. Você observa como é diferente em relação aos meios transparentes. Já o translúcido, você tem aí que no meio translúcido, a visão do objeto não é nítida em seu interior. Ou seja, os raios de luz percorrem as trajetórias irregulares. Já no transparente, são trajetórias regulares. Nos meios translúcidos, elas são irregulares. E logo, nos translúcidos, você observa aí que há um espalhamento. E nesse caso, até chegarem ao olho do observador. E por fim, os meios opacos, você observa aí que não há luz, não se propaga e o observador não enxerga o objeto. Logo, nós temos aí meios transparente, você tem o quê? Uma trajetória regular. Já no translúcido é trajetória irregular e há um espalhamento. E nos meios opacos você não enxerga nada, não passa a luz. E agora nós vamos assistir o resumo do que foi falado aqui sobre a propagação da luz, que envolve os meios translúcidos, os opacos e os transparentes. Vamos lá assistir. Muito bem, observe aí no meio, os meios transparentes, eu tenho aí, temos uma vela e uma caixa. Aí deixa voltar, olha só, o translúcido, você observa que há uma trajetória irregular. Neste caso aí, há um espalhamento. Já no opaco, não temos visão nenhuma, ou seja, a luz não passa nesta caixa. Aí voltamos novamente no primeiro, aí nós temos transparente, temos uma vela, esse objeto colocado atrás da caixa, você pode perceber que há uma nitidez, ou seja, a trajetória é regular. Já o translúcido, você observa aí que a trajetória ela não é regular, ou seja, ela é irregular. E neste caso, nós temos nesse caso aí um espalhamento. Já no opaco, você observa que não podemos enxergar nada nesse meio aí do opaco. Toda vez que eu falar aí desses meios, eu tenho o transparente, o translúcido e o opaco. Você observa aí. Temos aí esses três. Eu tenho o transparente, tenho o opaco e tenho o translúcido. Vejam aí, transparente. Temos o quê? Que a trajetória ela é regular e eu posso enxergar. Já o translúcido, você observa que a trajetória ela é o quê? Ela é irregular e há um espalhamento. Já o opaco não passa luz nenhuma. Logo, você observa aí, ó, que esse observador não enxerga o que está do outro lado. Então, esses são os três tipos de propagação da luz: transparente, translúcido e opaco. Muito bem, pessoal. Essa era o nosso objetivo de hoje, falar da óptica, falar dos meios de propagação da luz. Pessoal, finalizo aqui com vocês e até mais.